A você que nos assiste neste momento, o meu desejo é que a paz de Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Este é um momento muito especial, nós estamos também num lugar muito especial para compartilharmos uma mensagem da Palavra de Deus. O tema desta mensagem é a força do perdão e ela está baseada num relato de Lucas, no seu Evangelho, capítulo número 23, nos versículos 33 e 34. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas não foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele era um médico, um homem da ciência. Foi o único autor não judeu a escrever um livro da Bíblia. E Lucas, tendo um espírito investigativo, ele relatou com minúcias a vida de Jesus. Relatou o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte e ressurreição. Este Evangelho de Lucas não foi escrito aos judeus, mas aos gentios ou aos não-judeus. E esse texto que nós lemos no capítulo 23 do seu Evangelho, nos fala, nos situa já ao final do ministério de Jesus Cristo. Jesus já era muito conhecido no mundo da época. Era conhecido pelos seus grandes e profundos ensinamentos. Foram dois grandes sermões que Jesus ministrou àquelas pessoas e que estão registrados nas Sagradas Escrituras. Um desses sermões é o conhecido Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. E o outro é o seu sermão profético, que fala acerca das coisas do fim dos últimos tempos. E alguém disse que nunca ninguém falou com tanta autoridade, com tanta sabedoria, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua palavra é rica em ensinamentos. Mas não foram apenas os seus ensinamentos que deram a ele notoriedade naquela época. Ele ficou conhecido pelos milagres extraordinários que realizou. Jesus fez coisas extraordinárias, milagres que alteraram a natureza. Ali em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho, devolvendo alegria a uma festa, a um casamento. Uma certa vez, Jesus estava diante de uma multidão faminta, uma multidão que estava próxima dele, necessitada de um milagre, de uma transformação na sua vida. E ali Jesus multiplicou pães e peixes e assim alimentou uma multidão constituída de mais ou menos 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E assim Jesus sempre esteve próximo dos necessitados, daqueles que sofrem. Jesus deu vista aos cegos, coxos e paralíticos andaram através da sua vida. O próprio Lázaro, um homem que há 4 dias jazia numa sepultura, foi ressuscitado através do poder extraordinário de Jesus Cristo. Sendo assim, nos 3 anos de ministério que Jesus exerceu sobre a terra, ele mudou e transformou a vida de muitas pessoas. Ele semeou o amor, ele semeou o bem, ele fez coisas extraordinárias. E por mais que se escrevessem livros e livros, não se poderiam conter as coisas extraordinárias que ele realizou. E nesse relato que lemos aqui, nós o vemos já ao final da sua jornada terrena, quando ele, agora preso e julgado injustamente, caminhava para o seu suplício, para o seu martírio. Ele não estava ali respondendo por suas próprias culpas ou pecados, porque nada ele fez para que
recebesse tamanho castigo. Ele viveu uma vida irrepreensível, mas como intercessor, ele carregava sobre si o peso das nossas culpas, o peso dos nossos pecados, enfermidades e misérias. A inveja do coração humano, a maldade do coração humano se manifestava ali sobre o Filho de Deus, que se fez carne e veio a este mundo habitar entre nós. Então, quando Jesus estava ali preso, condenado, ele na verdade recebia o castigo que não era dele, mas o castigo que era meu, o castigo que era teu. As nossas iniquidades estavam sobre ele. E como o profeta Isaías, há cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, profetizou dizendo que ele iria como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Assim, ele começa a receber em si o castigo que era nosso. Ele foi flagelado, recebeu açoites, as suas costas foram dilaceradas por chicotes que tinham nas suas pontas pedaços de ossos, pedaços de metal e que arrancavam a sua carne. Ele teve uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Aqueles espinhos perfuravam a sua carne e o sangue escorria sobre o seu rosto. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém com o peso de uma cruz muito pesada aos seus ombros. A dor era terrível e Lucas, sendo médico, sabia bem o que é o sofrimento humano, o que é a dor que nos aflige. E assim ele descreve o suplício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela cruz pesada, a humilhação, não apenas a dor física estava sobre ele, mas a dor emocional, a vergonha, a exposição diante das pessoas e daqueles que o conheceram e muitos que receberam dádivas e presentes dele. Foram curados através da sua vida, ouviram as suas palavras e agora presenciavam a sua dor e o seu sofrimento. Uma cruz o aguardava. No meio de dois malfeitores, ele foi crucificado. E a cruz era o pior castigo. A cruz era destinada aos piores homens, aos párias da sociedade. A cruz era destinada àqueles malfeitores que estavam à margem da sociedade. E foi a esse castigo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi sentenciado. Quando ele vivia o auge do seu sofrimento, o auge da sua dor, ele fez uma oração ao Pai. Mas interessante é que nesta oração ele não pedia por si mesmo, ele não pedia o alívio das suas próprias dores, ou ele não pedia vingança contra os seus ofensores, mas no auge da sua dor, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No auge da dor, ele conseguiu vivenciar o seu amor por nós. Ele conseguiu nos dar uma demonstração de amor que raramente nós encontramos nos dias de hoje. Naquela cruz, ele morreu. Naquela cruz, o seu sangue foi derramado até a última gota. Mas este sangue não foi derramado em vão. Hoje nós estamos aqui falando do seu sacrifício. Hoje nós estamos aqui falando do seu exemplo de amor. E nós agradecemos ao Pai Celestial porque o nosso Redentor não está morto, mas ele vive e está à direita de Deus Pai. Mas qual é a lição que nós aprendemos com Jesus Cristo neste momento da sua vida? Eu creio que você que me assiste neste momento, assim como todas as pessoas que vivem neste mundo em que vivemos, um dia nós também sofremos. Um dia nós também somos vítimas da injustiça. Um dia também nós sofremos perseguição, um dia nós somos incompreendidos, um dia acontecem coisas na nossa caminhada
que ferem a nossa vida, que ferem o nosso coração. E muitas vezes esses fatos acontecem no seio da família, juntamente com as pessoas que amamos. Muitas vezes recebemos das pessoas mais próximas de nós a incompreensão. Recebemos muitas vezes a vingança, muitas vezes aquilo que era amor se transforma em ódio. E como é terrível quando nós assistimos nos dias de hoje notícias de violência, violência doméstica, quando muitas vezes o próprio esposo, aquele de quem a esposa espera amor e carinho, acaba se tornando um instrumento de violência. Vem a decepção, vem a dor física, a dor emocional, a decepção. Muitas vezes é o esposo que sofre, abandonado pela esposa ou vítima da infidelidade, que tem sido uma coisa tão presente nos nossos dias e é uma realidade com a qual temos que conviver, mesmo sem aceitá-la. Muitas vezes nós olhamos as crianças sofrendo dentro de casa, vendo nos seus pais os seus próprios algozes, vítimas da violência física, da brutalidade, da perversidade moral, da violência sexual. Grande parte da violência sexual acontece dentro das próprias famílias. Pessoas que deveriam ser instrumentos de amor, acabam sendo instrumentos de ódio, de vergonha e de decepção. Quantos corações feridos, quantos corações machucados. Muitas vezes é no nosso ambiente de trabalho, amigos, pessoas pelas quais fazemos o bem, pessoas que ajudamos, pessoas em quem confiamos e que muitas vezes nos decepcionam também com as suas atitudes, nos abandonam na hora que mais precisamos, nos desprezam ou viram as costas quando necessitamos. Muitas vezes é no bairro em que vivemos, na cidade onde habitamos, pessoas da nossa convivência, enfim, quantas pessoas hoje carregando no seu coração feridas emocionais, quantas pessoas com um coração cheio de dor e de sofrimento. Jesus experimentou tudo isso, ele também foi uma vítima do ser humano, ele também foi uma vítima da nossa ira, da sociedade que discrimina e que odeia, que não compreende. Mas interessante é que no auge da sua dor, ele encontrou forças para perdoar. E eu quero dizer a você que me assiste neste momento que um coração cheio de ódio, um coração cheio de ira, aprisiona a pessoa, impede a felicidade. E quantos hoje carregam dentro de si um fardo muito pesado, de decepções, de tristezas e de sofrimentos, e isso os impede de viver uma vida de plenitude e de felicidade, de desfrutar de tantas coisas lindas que Deus nos concede, porque um dia foram feridos e ainda não encontraram força para perdoar. Mas talvez você me diga, pastor, e afinal, o que é o perdão? Eu não consegui ainda ter este sentimento dentro do meu coração. E eu digo a você que o perdão não é um sentimento, mas o perdão é uma decisão da nossa vontade. Perdoar é mesmo sentindo dor, decidir liberar o nosso ofensor, decidir liberar aquela pessoa que nos magoou e que nos ofendeu, que não nos compreendeu e não nos amou quando precisávamos. O perdão é uma decisão da nossa vontade. O sentimento virá com o tempo. Esta ferida precisa ser curada. Esta ferida precisa ser sarada. A falta de perdão nos prende ao ofensor. Uma pessoa ferida, ela pode viajar para a parte mais longínqua do nosso planeta, mas ela vai estar ligada ao seu ofensor no seu coração. Por mais longe que ela tente fugir, mas aquela pessoa estará ligada a ela e ela estará com aquele sentimento vivo na sua mente e no seu coração. Então, quando nós não perdoamos, nós ficamos ligados e nós ligamos a pessoa que nos ofendeu a nós. E assim não conseguimos caminhar livremente
na nossa caminhada e na nossa vida. A falta de perdão nos prende ao passado. Quantas pessoas hoje não conseguem viver uma vida plena? Quantas pessoas hoje não conseguem olhar para o presente e encontrar um motivo para viver? Ou não conseguem olhar para o futuro com esperança? Não conseguem mais sonhar porque são reféns do seu próprio passado? São reféns de mágoas e feridas no seu coração? E a cada dia que acordam, tem ainda na sua mente e no seu coração aquela cena muito viva, onde ela foi ferida e foi ofendida. A falta de perdão nos prende ao passado e impede a nossa caminhada. A falta de perdão traz sofrimento diário e constante sobre nós. A falta de perdão é uma ferida aberta dentro do nosso coração que não cicatriza e de uma forma terrível nos traz dor. Quantas pessoas hoje decepcionadas, magoadas, tristes, essa tristeza se transforma em desânimo, esse desânimo se transforma em depressão. E eu diria que hoje os grandes males, as grandes enfermidades não estão manifestas apenas no corpo, mas manifestas na alma, manifestas no coração. Quantos para poder deitar e dormir precisam tomar medicamentos? Quantas pessoas para conseguir enfrentar a sua rotina diária precisam estar constantemente visitando o seu psiquiatra ou psicólogo ou terapeuta para tentar lidar com as mazelas do seu coração e com as suas mágoas? Quantas pessoas sufocam no próprio vício a sua dor e a sua decepção? Muitas das feridas da alma acabam se transformando em doenças no nosso próprio corpo. São doenças da alma que somatizam e manifestam-se no nosso próprio corpo. Pessoas vítimas do câncer, problemas digestivos e tantas doenças mais, que tiveram a sua origem numa decepção, que tiveram a sua origem numa ferida aberta na sua alma. Mas interessante é que no auge da dor, Jesus conseguiu manter a sua sanidade emocional, exercitando o amor e o perdão. Por isso eu quero conversar com você neste momento, um momento que Deus preparou para estarmos juntos e compartilharmos esta palavra. A palavra de Deus é cura para a nossa alma. A palavra de Deus é cura para o nosso coração. Por isso eu quero dizer a você que me assiste hoje, a solução para esta ferida aberta no teu coração está no perdão. Está em você liberar o teu ofensor, a tua ofensora, esta pessoa que te feriu e que te decepcionou. Talvez você me diga, pastor, mas isso não é uma coisa fácil. Verdadeiramente, o perdão é para pessoas corajosas. O perdão é para pessoas que decidem e escolhem viver em liberdade. E o nosso exemplo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nada fez, aquele que doou a sua vida, e Ele mesmo disse que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E mesmo assim foi vítima da violência e da maldade do coração humano. Talvez a tua dor seja grande, talvez o teu sofrimento seja terrível, talvez você carregue dentro de você uma dor que ninguém compreenda, mas eu quero dizer a você que Jesus compreende a tua dor. Jesus compreende o teu sofrimento, porque isso que você está sentindo, Ele já sentiu um dia, quando estava sendo crucificado entre dois malfeitores, como um bandido, como alguém que fez o mal quando nada Ele havia feito. Seguindo o seu exemplo, nós podemos perdoar, nós podemos nos livrar destas prisões que prendem a nossa alma, que prendem o nosso coração. Havia duas senhoras que moravam na mesma rua e de repente uma destas senhoras começou a sentir inveja da sua colega. Do nada, ela começou a odiar a sua vizinha. E ela começou a dar vazão a este sentimento no seu coração
E agora ela vigiava esta mulher, a sua entrada, a sua saída, cuidava da sua vida, e este ódio começou a crescer dentro do seu coração. E um dia, para materializar este ódio, ela fez um embrulho, pegou uma caixa, revestiu com um papel de presente muito bonito e enviou para esta vizinha. E quando esta vizinha abriu aquele embrulho, o que havia naquela caixa de presente era esterco, era fezes de animais. E ela olhou para aquilo e viu ali materializado o ódio. Mas esta senhora tomou uma decisão. Ela também pegou uma caixinha, ela também fez um embrulho, ela também pegou um papel de presente e mandou algo à sua vizinha. E quando a vizinha recebeu este presente em troca daquilo que ela havia feito, dentro daquela caixa havia flores muito bonitas, perfumadas, e um bilhete que dizia: cada um oferece aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que tem. O que é que você tem dentro do teu coração para oferecer? Hoje nós convivemos com pessoas muito amarguradas, pessoas até de difícil convivência, porque não trataram com as feridas do seu coração, porque não trataram com as mágoas do passado e que muitas vezes tornam-se pessoas amarguradas com a vida, consigo mesmas, com a sua própria família e com as pessoas onde convivem. Mas como é maravilhoso conviver com alguém que tem algo de bom dentro do seu coração, tem amor para compartilhar. Pessoas que quando chegam num ambiente, aquele ambiente se transforma, se enche de luz e de alegria. Que neste momento o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Tudo aquilo que você carrega de ruim, tudo aquilo que você carrega e que tem sido um fardo na tua vida, o Espírito de Deus quer remover neste momento. Toda a tristeza, toda a mágoa, toda a decepção, todo o ódio, toda a amargura e toda a rejeição. E o meu desejo é que o amor de Deus possa inundar o teu coração neste momento. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. E se você não tem encontrado forças para perdoar, eu desejo agora e creio que o Senhor Jesus Cristo vai te dar forças. E assim, você vai se desfazer deste fardo que tem prendido a tua vida. Você vai encontrar a paz e a felicidade. E a alegria vai retornar ao teu coração. Se for possível, coloque a tua mão direita à altura do teu coração. Se isso não for possível, onde você estiver, pense em Deus. Talvez muitas cenas estejam vindo à tua mente neste momento. Eu creio que o Espírito de Deus está trazendo ao teu coração coisas do teu passado, coisas que te feriram e te machucaram. E talvez uma lágrima esteja agora escorrendo dos teus olhos. Jesus quer enxugar esta lágrima neste momento e o Espírito Santo de Deus quer confortar o teu coração.
em nome de Jesus.